Na vida, aqueles escolhidos por Deus muitas vezes embarcam em um caminho que se sente solitário e isolado, e essa solidão pode pesar fortemente em seus corações. É uma jornada que os separa, afastando-os dos ritmos convencionais do mundo. Enquanto outros podem encontrar conforto em se encaixar, os escolhidos frequentemente se sentem como forasteiros, presos entre seu propósito divino e as expectativas da sociedade. Mas esse isolamento não é um castigo nem um sinal de abandono. Em vez disso, é um processo sagrado, uma preparação divina para o chamado mais elevado que Deus colocou em suas vidas. Ser escolhido por Deus significa ser chamado para uma vida que desafia as expectativas ordinárias. É um caminho pavimentado com propósito, que exige fé profunda, confiança e dependência inabalável da orientação de Deus. Essa jornada pode ser confusa, especialmente quando o mundo parece oferecer companhia e amor tão facilmente para os outros, enquanto os escolhidos frequentemente se encontram em temporadas de solidão. Relacionamentos, sejam amizades ou conexões românticas, podem parecer fora de alcance, deixando-os a questionar se são indignos de amor ou destinados a uma vida sem laços próximos. Mas essa solidão não é um reflexo de seu valor e é, de fato, parte do plano maior de Deus. Os escolhidos são chamados a trilhar um caminho que requer atenção indivisa, onde distrações devem ser removidas para que possam focar completamente em sua missão. Deus está moldando seus corações, refinando seus espíritos e moldando seu caráter para algo muito maior do que podem imaginar. Nesse processo sagrado, os relacionamentos, ainda que belos e gratificantes, às vezes podem se tornar desvios do profundo trabalho espiritual que Deus está fazendo dentro deles. Na Bíblia vemos inúmeros exemplos de isolamento divino servindo como um passo crucial para cumprir um chamado maior. Considere Moisés, que passou anos no deserto cuidando de ovelhas antes de ser chamado para liderar os israelitas para fora do Egito. Isso não foi um acidente. Foi na quietude da solidão no deserto que Moisés encontrou Deus na sarça ardente, recebendo sua missão divina de libertar uma nação inteira. Seu tempo de isolamento não foi desperdiçado, mas usado para cultivar a força, a humildade e a fé que ele precisaria para enfrentar o faraó, realizar milagres igual um povo rebelde pelo deserto. Sem esse período de solidão, Moisés talvez não estivesse totalmente preparado para a tarefa monumental que o aguardava. Da mesma forma, o próprio Jesus, o exemplo perfeito de um escolhido, muitas vezes se retirava para lugares desolados para estar sozinho com Deus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto, jejuando e orando, enquanto suportava tentações intensas de Satanás. Esse período de isolamento foi um tempo de preparação espiritual profunda, onde ele fortificou sua mente e espírito para a missão que, em última análise, o levaria à cruz. Ao longo de seu ministério, Jesus continuaria a se retirar para a solidão, buscando comunhão com seu Pai, demonstrando que mesmo o Filho de Deus precisava desses momentos de separação para alinhar sua vontade com a do Pai. Em ambos os casos, o isolamento não foi um castigo e foi um processo necessário de preparação e transformação. E assim como Moisés e Jesus, os escolhidos hoje devem às vezes percorrer um caminho solitário para se aproximar mais de Deus. É nessa solidão que eles aprendem a depender completamente dele, a ouvir sua voz claramente e a receber sua força para as imensas tarefas à frente. Essa separação divina, embora dolorosa às vezes, é um elemento crítico no processo de cumprir seu destino. No entanto, nessa solidão, é importante lembrar uma verdade profunda: Deus nunca deixa seus escolhidos verdadeiramente sozinhos. Enquanto os companheiros terrenos podem parecer distantes, e enquanto o caminho à frente pode parecer árido, a presença de Deus é sempre próxima. De fato, é frequentemente nesses momentos de isolamento que sua presença se torna mais tangível. Se torna seu maior companheiro, sua fonte infalível de conforto, sabedoria e amor. A ausência de apoio humano, os escolhidos aprendem que o amor de Deus é suficiente, e sua companhia é a âncora mais confiável que eles jamais terão. E embora os escolhidos possam experimentar temporadas em que amizades ou relacionamentos parecem elusivos, Deus está sempre trabalhando nos bastidores. Com o tempo, à medida que continua a caminhar com fé, Ele proverá às pessoas certas pessoas que entendem seu chamado e estão equipadas para apoiá-los em sua jornada. Esses indivíduos não desviarão de seu propósito, mas o aprimorarão caminhando ao lado deles em sua missão.
A liderança, por sua própria natureza, muitas vezes exige que se caminhe por caminhos que poucos estão dispostos ou capazes de seguir. Liderar significa ser separado, carregar o peso da responsabilidade não apenas por si mesmo, mas por muitos que seguem assumir o fardo da visão e da decisão que moldará o futuro. Esse papel, embora reverenciado, é muitas vezes de isolamento, pois os líderes são obrigados a estar na linha de frente, navegando por territórios desconhecidos. A solidão que eles experimentam não é simplesmente um subproduto da liderança, é, de muitas maneiras, uma parte integral do processo. Se olharmos para os grandes ícones da história, veremos um fio comum de isolamento profundo entrelaçado em suas histórias. Elias, um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento, retirou-se para uma caverna após fugir da perseguição, onde experimentou uma profunda desolação. Naquele momento de desespero, a voz de Deus não veio a ele no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Lembre-te de que há muitas vezes, em nossos momentos mais quietos e solitários, que podemos ouvir o divino com mais clareza. A solidão de Elias não foi um castigo, mas um ponto crucial em sua missão, onde Deus o encontrou com propósito e direção renovados. Mahatma Gandhi entendia a importância da solidão na liderança. Seus períodos de silêncio e introspecção foram essenciais para a clareza de mente que alimentou suas ideias revolucionárias. Gandhi acreditava que a verdadeira mudança começava de dentro, e seus retiros ao silêncio eram uma maneira de eliminar o ruído do mundo, para se reconectar com sua verdade interior. Sua liderança era tanto sobre disciplina espiritual pessoal quanto sobre a ação política. Ao se retirar do mundo para momentos de reflexão, Gandhi era capaz de emergir com maior resolução, direcionando seu movimento de não violência com um espírito inabalável. Essas figuras históricas nos ensinam que a liderança, quando feita com integridade, requer um equilíbrio entre ação e introspecção. Solidão não é um reco da responsabilidade, mas um espaço para compreensão mais profunda e força renovada. O isolamento que enfrentaram foi um cadinho necessário, moldando nos líderes que estavam destinados a se tornar. Mas não são apenas esses líderes famosos que entenderam o poder da solidão. Os eremitas, aqueles que se retiraram completamente da sociedade para viver em desertos remotos ou montanhas, oferecem um exemplo profundo de como a solidão pode transformar nosso relacionamento com o divino. Esses indivíduos não buscaram isolamento para escapar do mundo, mas para encontrar uma conexão mais profunda e sincera com Deus. Eles acreditavam que na solidão, sem as distrações da sociedade, podia-se alcançar a forma mais pura de rendição espiritual. Eremitas como Santo Antão o Grande ou São Bento deixaram para trás todos os confortos mundanos, escolhendo, em vez disso, suportar a dureza do deserto ou da natureza selvagem em sua busca pela intimidade divina. Nesse sentido, a solidão não é um castigo, mas uma escolha deliberada e consciente, uma escolha para se separar da multidão e resistir à atração da conformidade. É a decisão de não seguir o caminho fácil, de não se contentar com o que é popular ou conveniente. Quando você está constantemente cercado por outros, é fácil se perder nas opiniões, desejos e expectativas deles, diluindo sua voz e visão únicas. Mas quando você reconhece que foi criado para algo extraordinário, quando reconhece que carrega dentro de si uma missão especial, a solidão se torna menos um fardo e mais uma consequência natural e necessária do seu chamado. Essa jornada solitária é frequentemente incompreendida, mas não deve ser temida. A verdade deve ser abraçada como uma parte essencial do seu crescimento e desenvolvimento, sim como uma semente deve ser enterrada na escuridão antes de germinar, ou uma lagarta deve se recolher em seu casulo antes de se transformar em borboleta. Aqueles que são escolhidos para grandes coisas devem passar por seu próprio período de isolamento. Essa solidão é um cadinho, um espaço onde você é livre para descartar as camadas de distração e emergir refinado, mais forte e mais sintonizado com seu propósito. Se você foi chamado para realizar grandes feitos para transformar o mundo ao seu redor, precisa estar preparado para caminhar por esse caminho menos percorrido. É um caminho que poucos se atrevem a tomar, porque exige coragem, persistência e fé. Aqueles que escolhem esse caminho entendem que não é sua força sozinha que o sustentará, mas sua persistência. Assim como um rio corta a rocha não por causa de sua força, mas por causa de sua persistência ao longo do tempo, assim também um líder solitário molda o futuro, mesmo que sua jornada seja longa e cheia de obstáculos. Liderar é muitas vezes como escalar uma montanha,
Quanto mais alto você sobe, menos pessoas você encontrará ao seu lado. A cada passo, o caminho se torna mais estreito, e a companhia se torna mais rara. O ar se torna mais frio, os ventos mais fortes, e a tentação de voltar atrás cresce. Mas aqueles que continuam entendem que o cume não é alcançado permanecendo no conforto do vale. Quanto mais alto você sobe, mais isolado pode se sentir, mas a vista do topo uma vez alcançada vem incomparável. Quando você finalmente está no pico, com os ventos da mudança girando ao seu redor, você perceberá que a solidão que experimentou ao longo do caminho foi necessária. Foi a própria coisa que lhe deu clareza para ver o mundo de uma perspectiva mais alta e expansiva. Na quietude da sua solidão, você ganhou em insights e sabedoria que teriam sido impossíveis de compreender no barulho e na agitação da multidão. Deste ponto de vista, o caminho atrás de você faz sentido, e o caminho à frente se torna claro. Na minha própria experiência, a solidão se manifestou de várias formas ao longo da minha jornada. Houve momentos em que me encontrei distanciado de amigos, família e até mesmo de pessoas que antes pareciam indispensáveis na minha vida. A princípio, essa distância parecia um fardo pesado, quase como um castigo por escolher um castigo que poucos ao meu redor pareciam entender. Muitas vezes eu me perguntava por que me sentia tão isolado. Por que minha jornada parecia divergir dos caminhos trilhados por aqueles mais próximos de mim? Mas à medida que os meses e anos passavam, algo profundo começou a mudar dentro de mim. Que antes parecia uma solidão insuportável se transformou em algo muito mais significativo, uma espécie de bênção disfarçada. Comecei a perceber que essa solidão não era um castigo, mas uma parte necessária do meu crescimento. Ela me forçou a parar de depender da validação externa e a enfrentar partes de mim mesmo que eu havia evitado anteriormente. No silêncio do meu isolamento, fui obrigado a enfrentar meus próprios demônios internos, a lidar com dúvidas, medos e motivações que há muito tempo não haviam sido examinados. Há um certo poder em estar sozinho, um poder bruto, e às vezes desconfortável, que elimina as distrações e o ruído do mundo. Quando tudo mais desaparece, você fica apenas consigo mesmo e isso pode ser ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Na quietude, descobri que a voz interior que eu tantas vezes abafara se amplificava. A clareza que eu buscava nos outros estava, na verdade, enterrada profundamente dentro de mim, esperando para ser desenterrada. Essa introspecção profunda revelou verdades sobre mim que talvez eu nunca tivesse acessado se tivesse permanecido imerso na agitação da vida. Era como se eu estar sozinho, eu tivesse criado o espaço necessário para a transformação. Aprendi a conviver com o desconforto, a me fazer perguntas difíceis, e a buscar respostas que só poderiam ser encontradas dentro de mim. E ao fazer isso, percebi que a solidão, longe de ser algo a ser temido, é um cadinho no qual nosso verdadeiro é forjado. Lembro-me vividamente de um momento específico quando, após uma série de desafios majadores, me vi completamente sozinho à deriva, sem um senso claro de direção. O peso daquela solidão parecia esmagador no início, como se tudo o que eu havia dependido tivesse desaparecido, me deixando em um vasto vazio. No entanto, foi nessa quietude que algo notável começou a se desdobrar. No meio daquele aparente vazio, comecei a sentir a presença sutil, mas inegável, de algo maior, uma presença que me guiava, me dando força de maneiras que eu nunca havia experimentado antes. Há como se o silêncio não fosse mais estéril, mas cheio de propósito. Cheguei a entender que essa solidão não era apenas uma consequência das minhas circunstâncias, mas um espaço divino de preparação e refinamento, me moldando para algo maior que ainda estava por vir. Nesse espaço, percebi que a solidão tem sua própria maneira de aguçar os sentidos, de eliminar o excesso de ruído e distrações do mundo. Série trouxe à tona as coisas que realmente importavam. Um dos maiores presentes que ela me deu foi a capacidade de discernir conexões genuínas das superficiais. No passado eu poderia ter me agarrado à segurança das multidões ou buscado validação nas muitas vozes ao redor. Mas através da solidão, aprendi a apreciar a companhia dos poucos, aqueles que me viam, me entendiam e apoiavam a missão que eu carregava dentro de mim. Ao me distanciar do ruído e das demandas da multidão, criei espaço para que surgissem relacionamentos mais profundos, relacionamentos que não eram baseados na conveniência ou circunstância, mas em valores compartilhados, entendimento e apoio mútuo. Essas conexões eram raras, mas eram profundas, e me lembravam que a verdadeira companhia não se trata de quantidade,
mas da qualidade e profundidade do vínculo. São as pessoas que caminham com você pelos vales e permanecem ao seu lado nos momentos de silêncio que mais importam. Essa solidão também trouxe clareza, uma compreensão mais profunda da minha missão. Comecei a refletir sobre as histórias de figuras como Davi, que passou anos sozinho como pastor antes de enfrentar Goliás. Foi nesses momentos solitários, cuidando de seu rebanho, que Davi desenvolveu a coragem, a força e a confiança em Deus que ele precisaria mais tarde para enfrentar o gigante. Da mesma forma, pensei em Abraão, que na quietude das noites estreladas, ouviu as promessas de Deus sobre um futuro que parecia impossível na época. Em sua solidão, eles não foram abandonados e estavam sendo preparados para seus destinos. O mesmo acontece com você, os escolhidos. Ao trilhar este caminho, pode perceber que as pessoas se distanciam de você, e nem sempre é por algo que você fez. Muitas vezes, é porque sua luz, sua presença, sua energia expõe a partes delas que ainda não estão prontas para enfrentar. Mesmo sem conhecê-lo profundamente, elas instintivamente sentem algo diferente ao você, algo que desafia suas zonas de conforto. Sua própria energia pode despertar algo dentro delas, algo que elas podem não entender conscientemente, mas que é o suficiente para fazê-las se afastarem. Essa dinâmica se torna ainda mais desafiadora em relacionamentos próximos, seja com amigos, familiares ou parceiros românticos. Sua presença não apenas inspira aqueles ao seu redor e ela revela. Ela traz à tona coisas que antes estavam escondidas ou ignoradas. Todos os seres, inclusive os humanos, são sensíveis a vibrações e frequências, e você, como escolhido, emite uma frequência que pode transformar o mundo ao seu redor. Você é como um diapasão vibrando em uma frequência mais elevada, e sem perceber, as pessoas ao seu redor captam essa energia. Alguns podem se sentir atraídos por ela, mas muitos se sentirão inquietos ou até intimidados. Não é algo pessoal, mas faz parte da jornada de ser escolhido. À medida que você eleva sua frequência vibracional, começa a ver o mundo com novos olhos. Você começa a notar coisas que antes não percebia, detalhes, comportamentos e verdades que antes estavam escondidos na névoa da vida cotidiana. Seu entendimento se aprofunda, e com isso vem uma mudança natural no que você tolera. De repente, o que antes parecia aceitável, conversas superficiais, dramas fúteis ou energias negativas, se torna insuportável. Você percebe que sua paz interior, seu bem-estar mental e emocional, não são mais negociáveis. Essa mudança frequentemente significa que certas pessoas em sua vida, talvez até as mais próximas de você, podem não estar mais alinhadas com a direção que você está seguindo. A energia delas pode perturbar sua paz, e ao proteger sua própria vibração, você naturalmente se torna mais seletivo quanto a quem permite em seu espaço. Este é um processo de purificação, um refiramento consciente do seu ambiente, onde você escolhe manter apenas aqueles que contribuem positivamente para sua jornada espiritual ao seu lado. É um ato de autopreservação, não de exclusão, e garante que a energia ao seu redor permaneça alinhada com seu propósito. Muitas pessoas que caminham sozinhas são, de fato, indivíduos extraordinários e poderosos, não porque são superiores, mas porque escolheram transcender as normas e limitações deste mundo. Elas entendem que seu caminho exige que se elevem acima da superficialidade e do barulho, permitindo-lhes ver com maior clareza e propósito. Você, o escolhido, é poderoso não por causa do que possui externamente, mas por causa da transformação interior que o diferencia. No entanto, esse poder muitas vezes vem com a experiência da solidão. Estar sozinho não significa que você é melhor ou superior aos outros ou não é um pedestal, mas um reflexo da natureza única de sua jornada. Seu caminho não é sobre se comparar com os outros, nem sobre se elevar acima deles. É uma jornada pessoal e espiritual, onde o crescimento é o foco, e a solidão é frequentemente o subproduto de viver em alinhamento com sua verdade. Essa solidão não é um julgamento sobre o valor dos outros, mas uma parte necessária de seguir o propósito que lhe foi dado. Trata-se de ser fiel ao seu chamado, de viver de uma maneira que honre sua alma e sua missão mais profunda. Assim como os joalheiros testam meticulosamente a pureza do ouro ou a intensidade de uma pedra preciosa, Deus usa as provas e desafios que enfrentamos para refinar nossa fé. Esses tempos difíceis não são aleatórios ou sem sentido, eles servem a um propósito divino e nos moldar nas pessoas que devemos nos tornar. O processo de refinamento nem sempre é confortável, mas é necessário. Assim como o fogo purifica o ouro removendo impurezas,
Essas provações purificam nossos corações e desenvolvem a maturidade espiritual necessária para cumprir nosso chamado único. As provações que encontramos nos ensinam paciência, perseverança e resiliência. Elas nos moldam em pessoas com fé firme e inabalável, uma fé que não é facilmente abalada pela adversidade. Cada vez que superamos um obstáculo, nos tornamos mais fortes, mais determinados e mais confiantes em nossa crença em seu propósito para nossas vidas. Esses desafios, embora pesados às vezes e muitas vezes nos deixando confusos ou sobrecarregados, são essenciais para nosso crescimento espiritual. Eles nos moldam em vasos capazes de cumprir as responsabilidades que vêm com o ser escolhido. Como escolhidos, somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Essa perseverança nascida da adversidade é o que nos molda em líderes e influências positivas para aqueles ao nosso redor. É importante reconhecer que ser escolhido não nos torna imunes aos ensaios, na verdade. Muitas vezes convida ainda mais provações precisamente por causa do propósito que carregamos. Mas em vez de ver essas dificuldades como retrocessos, devemos vê-las como oportunidades de crescimento, sabendo que estamos refinando para algo maior. Cada desafio que enfrentamos é um passo em direção ao cumprimento do propósito divino que foi colocado em nossas vidas. Ao superar essas provações, não estamos apenas nos tornando mais fortes, mas também nos tornando exemplos de fé para os outros. Nossa perseverança inspira aqueles ao nosso redor, mostrando-lhes que, apesar do peso dos desafios da vida, é possível resistir e prosperar. À medida que continuamos a avançar, estamos sendo preparados para os papéis de liderança que Deus tem reservado para nós, papéis que exigem a resiliência, força e sabedoria que ganhamos por meio dessas experiências. Nem todos os indivíduos na Bíblia conseguiram passar no teste durante momentos de tentação, e essas histórias servem como lembretes sóbrios da vulnerabilidade humana. Adão e Eva, por exemplo, caíram na tentação no Jardim do Éden. Apesar de estarem em um estado de perfeição e comunhão com Deus, sucumbiram ao desejo de conhecimento do bem e do mal, desobedecendo ao comando de Deus. Esse único ato de desobediência não apenas alterou suas próprias vidas, mas teve consequências duradouras para toda a humanidade, ilustrando como os efeitos da tentação podem ser poderosos e de longo alcance. Da mesma forma, os israelitas, apesar de testemunharem inúmeros milagres, a abertura do Mar Vermelho, o maná do céu, água da rocha, falharam em seus testes de fé no deserto. Em lugares como Massa e Meribá, duvidaram da provisão de Deus, reclamando contra Moisés e questionando o cuidado de Deus por eles. Esses momentos de dúvida e rebelião revelam como é fácil fraquejar quando a jornada se torna difícil, mesmo depois de experimentar o poder de Deus em primeira mão. Simão Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, é outro exemplo poderoso da fraqueza humana diante da tentação. Apesar de sua profunda devoção a Cristo, Pedro negou Jesus 3 vezes no pátio, movido pelo medo da perseguição e fraqueza sob pressão. Sua negação mostra como até mesmo os mais fortes e fiéis podem tropeçar quando enfrentam medo e incerteza esmagadores. Esses exemplos bíblicos destacam uma verdade essencial: as tentações são reais, persistentes e poderosas. Elas frequentemente apelam para nossos desejos mais profundos, nossas vulnerabilidades e nossa inclinação para tomar o caminho mais fácil. Assim como Satanás tentou Jesus no deserto após o jejum prolongado oferecendo-lhe comida, poder terreno e glória, ele frequentemente nos ataca quando estamos em nosso ponto mais fraco, seja por meio de exaustão física, vulnerabilidade emocional ou dúvida espiritual. A resposta de Jesus à tentação é um exemplo profundo de como nós também podemos enfrentar tais provações. No deserto, embora fraco pelo jejum, ele permaneceu firme, usando a palavra de Deus para resistir às ofertas do diabo. Ele se recusou a trocar o alívio temporário e o poder pela verdade eterna de seu propósito. Este momento nos lembra que, embora a tentação seja inevitável, não somos impotentes contra ela. Por meio da fé, da dependência de Deus e da força encontrada em sua palavra, podemos superar até mesmo as provas mais ferozes. Não deixe que a solidão o derrube. Sentir pena de si mesmo não trará nenhum benefício, e apenas nublará sua perspectiva do caminho que está trilhando. Em vez disso, tenha orgulho de ter a coragem de ser quem você realmente é em um mundo que vezes suprime a individualidade e incentiva a conformidade. Leva uma força imensa para permanecer fiel à sua essência, para honrar a missão e a identidade únicas que você recebeu.
Ao manter sua integridade e resistir à tentação de comprometer quem você é, você naturalmente atrairá pessoas e relacionamentos que realmente refletem o valor do seu espírito. Lembre-se, você não está sozinho. Você é amado, mesmo quando parece que o mundo está distante. Existem muitos outros escolhidos indivíduos que compartilham seu sentimento de desconexão e que, como você, estão buscando algo mais profundo e verdadeiro do que o que a superfície da vida oferece. O sentimento de solidão que você sente não é um castigo ou um reflexo de seu valor. Muitas vezes é um sinal de que você está caminhando em um caminho que poucos podem seguir, e embora isso possa parecer isolante às vezes, também significa que você está alinhado com um propósito que transcende conexões superficiais. Quando a solidão surgir, é essencial mudar sua perspectiva. Em vez de se concentrar na ausência dos outros, concentre-se na presença de seu propósito. Mude sua mentalidade de escassez para abundância, reconhecendo que essa solidão está criando espaço para algo maior. Operar a partir do amor por si mesmo, amor por sua jornada e amor por aqueles que você ainda não conheceu. Tenha orgulho de estar sendo fiel a si mesmo, inabalável em sua autenticidade, e confie que o universo proporcionará as conexões certas no momento certo. Você se sente como um escolhido caminhando por um caminho menos percorrido? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo, queremos ouvir sua história. Não se esqueça de se inscrever para que você possa continuar conectado às poderosas palavras que Deus está liberando nesta temporada para fortalecer, encorajar e elevar seus escolhidos. Quando você se inscreve, está se juntando a uma comunidade de crentes comprometidos em caminhar com fé juntos, apoiando-se uns aos outros nas provações e celebrando as vitórias que Deus traz. Ao curtir este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar essas bênçãos mais longe. Adeus, e até os próximos vídeos!